A Faculdade de Direito Santo Agostinho está realizando o 8º Congresso Nacional de Direito e Teoria do Estado, ao lado do 4º Seminário Internacional de Direitos Humanos. E um dos palestrantes é o professor José Luiz Quadros de Magalhães, que é um escritor de diversos livros e é professor na PUC e na UFMG em Belo Horizonte e coordena na Faculdade de Direito Sul de Minas, de Pouso Alegre, um mestrado em Direito. Ele é autor de diversos livros, é apresentador de televisão, tem diversas características. E uma das palestras que o professor faz aqui em Montes Claros é sobre identidade e igualdade. Eu gostaria que o professor José Luiz falasse para nós sobre este tema. Pois mais uma vez é uma grande honra estar aqui participando, né, desse congresso e desse seminário de direitos humanos. A Faculdade de Santo Agostinho, né, organiza esse evento, que é um evento de repercussão hoje internacional. Né, nós estamos recebendo aqui hoje nesse evento uma professora italiana, um professor espanhol, o professor Dalmau, que inclusive assessorou a elaboração das constituições do Equador, da Bolívia, da Venezuela, um professor da Universidade de Valência, né, um professor português, um professor da Argentina. Enfim, é um evento memorável, importantíssimo, e esse ano nós estamos discutindo a questão da identidade, né, o direito à igualdade, à diversidade e a questão da identidade e o direito. E é um tema central muito importante. A gente está vivendo um momento hoje de transformação no mundo muito importante e muito polêmico, né? A gente vê, por exemplo, a questão das identidades ressurgirem na Europa, né? A diversidade cultural europeia, essa rejeição à imigração, essa rejeição ao que é considerado diferente, né? Principalmente hoje com as revoluções no norte da África, a chegada de muitos imigrantes da Tunísia, da Líbia à Europa, e como que a Europa vai fechando suas portas internamente, os diversos grupos identitários europeus também entrando em conflito. E aqui pelas Américas, as experiências que a gente já teve a oportunidade de debater o ano passado, e esse ano a gente volta aprofundando sobre o tema, que é as experiências, especialmente da Bolívia, do Equador, né, de criação de um Estado plurinacional que respeita a diversidade étnica, a diversidade cultural, né, com um forte conteúdo democrático e absolutamente inovador. Então é sempre uma grande oportunidade de a gente estar aí, reciclando, debatendo, colocando as ideias, vendo as grandes transformações que o direito vai sofrendo, né, nos últimos anos. Né? Isso é muito importante. Professor José Luiz, e a questão da religião, as diferenças religiosas, as diversidades religiosas, como que o direito trata esta questão, considerando a necessidade de identidade, de respeito às diferenças? Esse é um outro tema essencial, né, muito importante. A gente está vendo hoje na França algo muito polêmico, né, porque a França, em nome de uma república laica, está proibindo que as pessoas usem vestimentas ou símbolos religiosos em espaços públicos. Né? Então isso leva ao questionamento, olha, mas será que a questão do Estado laico é esse Estado não se vincular a nenhuma religião, como no passado já houve e ainda existem alguns Estados que são vinculados a religiões, mas justamente pelo fato do Estado ser laico e não se vincular a nenhuma religião, é que ele deve permitir que os seus cidadãos, que as pessoas, os indivíduos que estão nesse Estado, né, sejam cidadãos do Estado ou estrangeiros, né, ou imigrantes, possam cada um manifestar o seu credo religioso livremente. Né? Então é uma coisa muito polêmica. Isso foi colocado no debate aqui também no Congresso, né, onde a gente começava a concluir uma coisa interessante, que parece que a França transformou a República numa religião intolerante. É como se fosse uma espécie de um fundamentalismo republicano. Olha, não pode ter nenhum tipo de religião, não pode ter nenhum tipo de manifestação religiosa nos espaços públicos franceses. Esse é um tema que interessa muito também, enfim, o mundo inteiro e está presente no Brasil. Né? Vira e mexe a gente ouve falar, existem, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, em alguns tribunais superiores, no Senado Federal, a gente vê muitas vezes o uso do crucifixo. Isso pode, o Estado brasileiro é um Estado laico, pode ter o uso de um símbolo religioso
religioso num espaço público, né? Enfim, o debate está aí, o debate da questão religiosa com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, importantíssima, né? Reconhecendo a união homoafetiva, né? E a possibilidade, inclusive, de casais homoafetivos adotarem filhos, né? A grande reação de alguns religiosos que, enfim, tem uma visão mais conservadora a esse combate, né, ao casamento homoafetivo, né, há uma lei que vem a reconhecer o casamento homoafetivo, enfim, são temas que dizem respeito, são importantíssimos, dizem respeito ao nosso dia a dia, que estão em ebulição no mundo inteiro e no Brasil, que estão sendo debatidos aqui no Congresso. Professor José Luiz, você acaba de lançar o livro A Supremacia da Constituição. E esse livro, organizado por você, contém uma vasta quantidade de pessoas, não na quantidade exatamente, mas na vasta qualidade das pessoas que estão presentes nesse livro. Eu gostaria que você nos falasse sobre o livro e especialmente da parte do livro que você próprio escreveu. Esse livro foi um livro que eu organizei como professor do mestrado e do doutorado da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E são todos alunos que defenderam o seu mestrado, ex-alunos, né, que defenderam o seu mestrado, e alguns já estão defendendo o doutorado na Pontifícia Universidade Católica de Minas. E essa foi uma turma brilhante, né, que eu tive. E cada um escreveu um artigo sobre o tema central do livro, né, que é a questão da supremacia da Constituição, a reforma e o controle de constitucionalidade, ou seja, os mecanismos que limitam a reforma da Constituição e os mecanismos adequados de controle de constitucionalidade é que vão permitir, que vão caracterizar essa supremacia da Constituição. E é isso que nós trabalhamos nesse livro. Cada autor, como eu disse, todos do programa de pós-graduação em Direito da PUC Minas, né, cada autor ele vai trabalhar a reforma e o controle de constitucionalidade em um país distinto. Então eu faço a abertura, o texto de abertura é meu, onde eu debato teoricamente a questão do controle de constitucionalidade, faço uma análise de controle de constitucionalidade no Brasil, né, debato também os mecanismos de reforma da Constituição, a questão da teoria, né, do poder constituinte derivado, que é o poder de reforma da Constituição por meio de emenda e revisão, e depois então vem cada capítulo um autor diferente, que hoje um professor, mestre da PUC diferente, que vai tratar a reforma e o controle em um país. Então você tem aí, por exemplo, o debate nos Estados Unidos, como isso ocorre, na França, na Espanha, em Portugal, em Cuba, na Venezuela. Então são constituições clássicas, interessantes, o constitucionalismo norte-americano, algumas constituições referenciais na Europa, como Portugal, Espanha, França, né, e algumas constituições contemporâneas, inovadoras, com a Constituição da Venezuela, da Bolívia, estão presentes nesse livro. É um livro que vale a pena, é muito enriquecedor, que além de aprofundar o debate teórico da supremacia constitucional, da reforma e o controle de constitucionalidade, traz toda uma reflexão sobre o direito constitucional comparado desses países que foram escolhidos aí como modelos para a gente aprofundar essa análise. Professor José Luiz, eu até aproveito e lhe peço uma comparação. No direito comparado, é fácil de tratarmos o seguinte tema. A Constituição do Brasil, muitos já falaram que chega a ser uma colcha de retalhos de tantas emendas. Eu gostaria de saber de você a sua opinião sobre essa necessidade, sobre a quantidade de emendas constitucionais, se há realmente uma necessidade de adaptar o tema, de atualizar o tema, de colocar a Constituição nos temas atuais, se ela já poderia ter sido feita de uma maneira mais refletidamente, para não precisar sofrer mudanças tão próximas, a emenda número 3, por exemplo, alterou quase que toda a essência da Constituição, mudou a cara da Constituição comparando com a sua redação original. Eu gostaria então de saber a sua opinião sobre essas reformas e comparando o Brasil com outros países, se aqui se reforma mais do que outros. Pois é, nós somos um país em construção. Uma coisa que é muito interessante a gente pensar a respeito do Brasil, o Brasil é um país que tem 500 anos de história, né, 511 anos de história, e que nesses 511 anos de história nós tivemos apenas aí 40 anos de democracia representativa, né, que foi do período de 1900
1946 a 1964, 18 anos, depois de 1988 até 2011, né, 41 anos de democracia representativa. Tem um país novo, uma democracia nova, hoje pujante, forte, que veio para ficar, com certeza, uma democracia que já apresenta, já mostra exemplos para o resto do mundo, né, mas é um país novo, um país em construção. Então, a gente pode dizer que esse excesso de emendas, essas modificações, essas adaptações, representam justamente essa juventude, né? A tendência é que com essa estabilidade democrática que nós temos, né, com o crescimento econômico, com a construção de uma república, né, justa, igualitária, né, com a diminuição da pobreza, dos problemas, né, dos conflitos, vai haver uma estabilidade como outros países muito mais antigos já conquistaram. A gente pode pegar, por exemplo, o caso da Suíça, né? A Suíça é uma república que tem aí quase 800 anos, né? Tem 500 anos de educação pública e lá o regime constitucional é absolutamente estável. As coisas mudam muito pouco. Por quê? Porque já é uma democracia antiga, já é uma república antiga que se estabilizou, tem um grau de justiça social e econômica muito grande, né? Então as coisas mudam menos. Mas aqui não, aqui é um país jovem. E só para concluir, uma coisa que é interessante, muitas vezes, uma vez eu li numa revista brasileira de grande circulação, uma reportagem muito equivocada, comparando a Constituição do Brasil com a Constituição dos Estados Unidos. E falando assim, a Constituição dos Estados Unidos tem mais de 200 anos e só sofreu 27 emendas. A Constituição do Brasil, na época, hoje, de 88 até hoje, né, na época tinha, já tem alguns anos essa reportagem, mas vamos dizer lá que tinha os seus 15 anos, né, seus 18 anos, de idade, a Constituição. A nossa Constituição, então, supor, tem 18 anos, mas já tem mais de 50 emendas. Então isso é um absurdo. Olha que os Estados Unidos são estáveis, são maravilhosos, a Constituição não muda, e a nossa Constituição muda o tempo todo. Errado. Né? Aí é muito errada essa comparação com os Estados Unidos. Por quê? Porque o sistema constitucional norte-americano é muito diferente do nosso. É uma Constituição sintética, lá há uma ênfase às mutações interpretativas. Né? A Constituição norte-americana muda quando muda por meio da interpretação que o Poder Judiciário faz do texto da Constituição. Diferente da nossa Constituição, que tem tradução mais continental europeia, onde é uma Constituição analítica e a gente dá maior ênfase às mudanças do texto que ocorrem no Poder Legislativo, por meio de reforma da Constituição. Lá não, as mudanças ocorrem principalmente no Poder Judiciário. Então falar que a Constituição dos Estados Unidos não mudou é incorreto, mudou e mudou muito, mas mudou muito no Judiciário. A gente pegar os autores norte-americanos, por exemplo, embora os Estados Unidos tenham tido apenas um texto constitucional, né, eles falam que os Estados Unidos tiveram 3 constituições, alguns falam que tiveram 7 constituições. O que eles querem dizer com isso? Que aquele texto de 1787, com 27 emendas, recebeu interpretações distintas em momentos da história, né? O que fez, então, com que ocorressem, na verdade, constituições distintas, né? Por meio da interpretação que o Poder Judiciário fez daquele texto da Constituição, que é um texto sintético, né? É um texto pequeno. Então, eu acho que é entender a nossa realidade. Eu acho que eu sou um otimista com o Brasil. Nosso país está caminhando, se desenvolvendo, vai realizando aos poucos, né, maior justiça social. Tem muita coisa ainda para a gente fazer, principalmente no campo, né, de combate à desigualdade social, mas hoje, sem dúvida, somos uma democracia que veio para ficar e uma democracia que serve de exemplo hoje, inclusive para democracias mais antigas. Né? Eu sou um otimista. Eu acho que a tendência é que a Constituição se estabilize com o tempo. E com certeza as obras jurídicas do professor José Luiz Quadros de Magalhães ajudam na construção desse Brasil, na fixação de uma Constituição, até de uma interpretação dessa Constituição por um lado mais humano e mais necessário para a boa justiça. Nós tivemos o privilégio de conversar com o professor José Luiz Quadros de Magalhães, grande professor, autor de diversos livros, entre eles este que fala da supremacia da Constituição, recém-lançado, que será lançado, está sendo lançado hoje aqui em Montes Claros, nas faculdades de Santo Agostinho. E este congresso se engrandece com a presença do professor José Luiz Quadros de Magalhães e, com certeza, todos os nossos agradecimentos a ele.